Bem, vamos lá. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 22 de outubro de 2015. São 20 horas e 3 minutos. 20 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Estamos no seu item 17. E esse subitem intitula-se A Piedade. Foi ditado por um espírito e assinou com o nome de Michel, na cidade de Bordeaux, 1862. E diz o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação. Que ventura experimentais? Que aventura experimentais. É verdade que essa aventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça, mas não se apresenta o forte sabor dos gozos mundanos. Mas se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o ouvido de si mesmo, esquecimento, de si mesmo. E esse ouvido tem essa abnegação pelos infelizes, e é a virtude por excelência, aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitido por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar a sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas e simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos, para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta, não há dúvida que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se, um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente.
mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Os Órfãos, assinado por um espírito protetor, Paris, 1860. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste estar só e abandonado, sobretudo quando criança. Deus permite que existam órfãos para nos animar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade há de ajudar uma pobre criaturinha abandonada, livrá-la da fome e do frio, orientar a sua alma para que ela não se perca no vício? Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus porque demonstra compreender e praticar a sua lei. Lembrai-vos também de que, frequentemente, a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e se o pudesseis recordar, o que fazeis já não seria caridade, mas o cumprimento de um dever. Assim, portanto, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão que a recebe, pois os vossos óvulos são frequentemente muito amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se a doença e a privação não os esperassem no casebre? Dai com ternura, juntando ao benefício material, o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar protetoral que revolve a lâmina no coração que sangra. E pensai que, ao fazer o bem, trabalhais para vós e para os vossos. Aqui foi feita uma pergunta ao guia protetor de um médium, e a pergunta foi a seguinte: que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? Resposta do guia protetor foi dada na cidade de Sens, em 1862. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas e reconhecimento é deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas porque se comprazem na humildade do beneficiário, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre os fracos, mesmo sabendo de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosseis recompensado pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos, ficai certo, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhai para vós e não tendo em vista os semelhantes, A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra,
Mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, se lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo frequentemente uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e reconhecereis, então, toda a verdade desta máxima: um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admirareis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Outra pergunta, feita provavelmente na sociedade parisense, que é a seguinte: a beneficência é bem compreendida quando se limita ao círculo de pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E a resposta foi dada por São Luís, na cidade de Paris, em 1860. Não, pois é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E para socorrer o necessitado, não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter crença diferente da sua? Que o socorra, pois, sem lhe interpelar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será este o meio de fazer que ele a ame. Repelindo, só faria que a odiasse. Está claro? Aí, certas passagens? Tá, né? Podemos passar, então, ao capítulo 14. E o capítulo 14, ele tem o título de Honra a teu pai e a tua mãe. Esse capítulo vai tratar da piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, parentesco corporal e espiritual, e como instruções dos espíritos vai tratar da ingratidão dos filhos e os laços de família. Sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 19, semelhante em Lucas, capítulo 18, e semelhante em Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para terdes uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Está no Decálogo e Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é, para elas, menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes
o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles também fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais, sem recursos, que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis. E, ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado o leite quando ainda estavam no berço? Teria, por acaso, contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Nossa, é mais do que um puxão de orelha, né? E tem gente que pega o pai e a mãe e joga num asilo, como a gente vê lá. A senhorazinha não é um tratamento vou ficar lá, porque ele falou que ficou todo o tempo envolvido na escola, tem que ler a vida dele, e depois ele sozinho, né? Uma vida indecente, anos vivendo naquilo, depois ele sozinho. E tem família, a família é grande, hein? A família é grande, e ele é lúcido. Em toda aquela idade, ele trabalhou muito com a cabeça. Como ele trabalhava com educação, ele deve certamente ter trabalhado muito com a cabeça. Então, um sujeito lúcido, né? Tem 90 anos, né? 92, uma coisa assim, né? Mas pega, sabe, ali na realidade, a gente chama de asilo, né? Certo? Mas é nada mais, nada menos que um depósito de gente. É um depósito de gente, um pouco de carinho, um pouco de cuidado, um pouco de amabilidade que recebe dos que vêm de fora, na grande maioria. Né? A gente encontra lá filhos, né? Alguns, não, a maioria, ninguém, né? Mas alguns a gente encontra. Quer dizer, alguns ainda se dão o trabalho de visitar e tal, né? Mas a maioria larga, joga lá como se fosse um trapo, uma coisa usada, uma coisa que não tem, que não merece respeito, que não merece carinho. Pô, se a gente não deixa um animal jogado na rua, uma vez a Pituca fugiu de casa, nossa cachorrinha, fugiu de casa, eu rodei quase 600 quilômetros atrás dela. Fui na estrada, não sei para onde, fui não sei para onde. Aqui dentro de eu rodei mais de 200 quilômetros aqui dentro, atrás da cachorrinha. Pô, a gente não larga uma cachorrinha jogada, você que dirá um pai, uma mãe. Eu não entendo sinceramente, eu não entendo uma coisa dessa. Eu não consigo entender. Foi uma das primeiras coisas que eu falei para ela quando nós casamos, e ela é testemunha disso. Falei, entenda uma coisa, ouça bem o que eu vou falar. Nem meu pai, nem minha mãe, nem seu pai, nem sua mãe vão para asilo. Isso você pode... Se você pensa isso, ela não pensa desse jeito, que eu sei que não pensa. Mas eu não conhecia ela, no mês de casado. Né? Falei, se você pensa desse jeito, esquece, porque nenhum dos quatro vai. É um absurdo, é uma coisa que não tem sentido. Né? Honrar o pai, a mãe é mais do que amar, é mais do que respeitar. É muito mais, vai além. Né? É uma dívida de gratidão que a gente tem que ter para com os pais, né? Mas a ingratidão é uma coisa natural nesse mundo, viu? É natural. As pessoas são naturalmente ingratas. Sabe? É o egoísmo, né? O egoísmo que é, vamos dizer assim, é uma das faces desse mundo. O egoísmo é uma coisa que
as pessoas são egoístas, naturalmente egoístas. Às vezes agem com egoísmo sem saber que estão sendo egoístas. Sem se dar conta que são egoístas. Será que fica a mente tranquila? Não. Sabe o que acontece? Foca a vida material. Então, às vezes, um filho, ou uma filha, que eu conheço uma nesse caso, vai 2 vezes por ano para a Europa, tem vida social aqui em Jaú e tal, e não quer perder isso. Então, a mãe seria um empecilho. Entendeu? É assim que a pessoa foca. Quando, na realidade, talvez ela encontrasse muito mais felicidade no cuidado com a mãe do que em toda essa futilidade que ela faz e ela acha que é a razão da vida dela. Fica procurando desse jeito, né? Eu acho, né? Porque as coisas materiais são vazias. O cara fala assim, não, eu vou fazer uma viagem para Paris porque aí eu vou ser feliz. Né? Primeiro porque eu vou para Paris, a cidade luz e tal, né? Todo mundo gostaria de ir e tal. E depois, quando eu voltar, eu vou ter que contar nas festas com as minhas amigas, meus amigos e tal. É assim que as pessoas pensam. Na realidade, é um vazio só, porque o cara que está ouvindo o outro falar de Paris, ele não está interessado no que ele tem para falar de Paris. Ele está querendo que o outro morra de inveja. A verdade é essa. Então, a futilidade e o vazio que preenche a vida dessas pessoas que são fúteis, entendeu? É uma coisa imensa. A gente sabe que, na realidade, a grande alegria da vida é você em dedicar pelo menos uma parte do seu dia, ou uma parte da sua semana, para os outros. Né? Dedicar, de alguma maneira. Né? Aí que está o conteúdo das coisas. É tão legal quando estou sendo útil para alguém. Utilidade, né? A gente fazia campanha de rua em São Paulo, já contei para vocês isso, e era um trabalho muito difícil de ser feito, que é um trabalho que primeiro exige dedicação, depois exige força física, depois exige determinação, porque você vai, num domingo, distribuir 2 saquinhos de papel e uma mensagem, porta em porta, dizendo para as pessoas, olha, a gente está aqui para, se você puder dar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, 1 quilo de sal, o que você puder dar, de preferência em espécie, não em dinheiro. Uma boa parte das pessoas davam em dinheiro. Então a gente dava o recibo, na hora dava o recibo para a pessoa, em nome da 3 de outubro. Né? Mas de preferência não. Então, primeiro você vai num domingo fazendo e avisando para as pessoas, olha, no próximo domingo a gente vem recolher. Então, num domingo você distribui, no outro domingo você recolhe. Então, é um trabalho árduo. Precisa ter programação, a rua que você vai fazer, quantos quarteirões vão ser feitos, tá bom, tudo isso aí. Depois, no outro domingo, você recolhe tudo aquilo. Tem gente que, eu já cheguei, aconteceu comigo, no Alto da Lapa, em Santana, na Lapa, no Alto da Lapa, eu estou numa casa, o seu Baldo sair da casa que ele está aqui, e eu estou aqui. Ele saiu daqui, foi e tocou a campainha aqui, na outra casa. E eu estou conversando com a pessoa aqui nessa casa. E o Alto da Lapa é só mansão. Não tem casa de pobre, é só mansão. Ali é só cara que tem muita grana. Né? O seu Baldo bateu aqui na porta, eu não vi o que aconteceu. Eu não vi, eu sei que eu vi o sujeito falar com ele um pouco mais alto, mas as casas são um pouco distantes uma das outras, então eu não consegui perceber exatamente o que aconteceu. Mas o senhor Baldo saiu chorando da casa e foi bater na outra casa. Era um senhor de mais uns quase 80 anos, ele era 70 e tantos anos ele tinha. O seu Baldo era o católico mais espírita que eu conheci. Porque ele ia na missa das 6 às 7. Das 7 ele ia para o centro espírita, trabalhava no trabalho de vibração de curas à distância. Das 8 às 9. Às 9 ele saía fazer a campanha de rua. Das 9 até umas 11h30, meio-dia, 1h da tarde. Depois, 1h da tarde, ia no asilo cortar o cabelo do velho. Olha a disposição desse homem. Eu adorava ele. Então, quer dizer, olha, o cara está lá querendo arrecadar coisa para ajudar os outros e tal, e recebe
um coice daqueles bem dado mesmo, maltratado, humilhado, espezinhado. Então era um trabalho que havia, você tinha que ter uma determinação muito forte mesmo para fazer o trabalho. Aí o cara pode estar chorando mesmo assim. Não parou, enxugou as lágrimas e foi na outra casa. Pensa que ele parou. Não se deu por vencido, não. Não é assim que tem que ser, viu? Essas são as provas, viu? Outra vez eu estou entrando numa casa, lá no cemitério da Lapa, eu desci uns 20 e tantos degraus de madeira assim. Quando eu acabei de descer, porque era muito longe a casa ficava num terreno grande, e eu bati a palma e ninguém escutava. Eu falei, vou descer e bater palma lá embaixo, né? Na hora que eu acabei de descer o último degrau, veio uma pedra e pegou na minha cabeça. Tom! Uma criancinha, mas vocês não acreditam, uma criancinha desse tamanho assim, uns 4, 5 aninhos de idade. Imagina se não tem ali a ação dos espíritos por trás daquilo. Né? Uma pedrada na cabeça. Da outra vez eu bati palma na casa de uma senhora, numa vila, era uma vila, era uma rua sem saída, e parecia uma vila de casa, sabe? Construídas todas iguais. Bati palma na casa dela, a hora que ela abriu a porta para me atender, acredite se quiser, parece que saiu um vento de dentro da casa dela, veio assim, bateu em mim, eu senti aquele impacto e fiquei tonto na hora. Os espíritos que estavam com ela junto dentro da casa dela. Conversei com ela tonto. Foi passar aquele mal-estar, aquela tontura, na prece, que a gente fazia uma prece de encerramento no meio da rua. A gente dava as mãos, fazia uma prece de encerramento, né? E ali recebia naturalmente a ajuda dos espíritos e tal. Aquela tontura, aquele mal-estar foi passar ali na prece. Né? Então era um trabalho que exigia muita perseverança, muita dedicação, mas era o trabalho que mais a gente recebia. Mais recebia dos espíritos, ajuda, tranquilidade, paz. Era o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. O melhor trabalho, não tem igual. Então, a gente pensa que é nos bailes, que é no bar, que é na boate, que é no shopping, ao que a gente vai ser feliz. Não é. Não é? Meus espíritos cansam de falar isso, não cansam? E a pura realidade. Quem nunca fez um trabalho desse, deveria fazer. Se eu estiver lá com 90 e tantos anos, não vai esquecer disso jamais. Né? Não vou esquecer disso nunca, em nenhum momento. Vou lembrar sempre disso. Foi um trabalho, eu fiz mais ou menos durante uns 7 anos, aproximadamente. Depois eu mudei para Jaú, eu tive que me afastar do grupo, né? Aqui em Jaú não tinha esse trabalho. Tive que me afastar do grupo. É gostoso, né? Uma delícia de ser feito, um grupo coeso, um grupo dedicado, sabe? E é o trabalho, e o benefício que a gente levava, material, era zero, mas o benefício espiritual que a gente tirava do trabalho. A satisfação do trabalho. A satisfação, o prazer, sabe? Aquela alegria de fazer o trabalho, a presença dos espíritos, você sentia a presença dos espíritos, junto fazendo o trabalho. Tá? Então, a caridade, realmente, a caridade da esmola dada, do dinheiro dado, não tem o menor valor. Tem. O valor, ele é quase insignificante em relação à necessidade da pessoa, porque a pessoa está miserável, ela está passando por um problema sério, o dinheiro, por mais dinheiro que você dê para ela, você não vai solucionar o problema dela. A solução do problema dela está em que você reerguer a pessoa, sob todos os pontos de vista, sobretudo do amor próprio, sobretudo do amor próprio dela, porque a pessoa, quando chega nessa situação, ela perde o amor próprio, ela perde o respeito por si, o amor que ela tem por ela mesma. E como é que ela vai amar os filhos, a mulher, o marido, numa situação como essa? Então, o ideal seria pegar uma pessoa dessa e reerguê-la. Aí que está o trabalho. Aí que está o trabalho. Sério, agora tem um religioso, daí já vai pensar em tirar proveito dessa situação. E tira. Né? E tira. Se a pessoa está fragilizada, ela vai mesmo. Ela embarca. Né? Então, quando os espíritos falam do amor que nós temos que ter pelos nossos pais, do respeito, da honra, né? Nós devemos honrá-lo com o nosso carinho, com o nosso respeito, com o nosso amor. É disso que eles estão falando. A satisfação está aí, a alegria da vida está aí. Nós é que subvertemos os valores, né? A realidade é essa. Então, vamos seguir. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua vida para os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar.
Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. E, às vezes, não tem aqui não. Às vezes, desde a vida presente, mas de maneira certa na outra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres, e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Deve lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade junta-se a ingratidão. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Mas por que promete como recompensa a vida terrena e não celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, supridas na forma moderna do decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos que nos reportar à situação e às ideias dos hebreus, na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Essa visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso, deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance, e como as crianças lhe apresenta como perspectiva aquilo que poderiam satisfazê-los. Eles estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Mas o advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, tendo chegado no momento chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro, Jesus os iniciava na vida espiritual, ao dizer: meu reino não é deste mundo, é nele, e não sobre a terra, que recebereis as recompensas de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transformava numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento: honra teu pai e tua mãe. Já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Quer dizer, eles estão até hoje, né? Tanto que expulsaram o povo lá daquela região, né? Para tomar aquela terra, porque na cabeça deles ainda a terra prometida é ali, aquele pedaço ali, né? Quer dizer, eles realmente não consideram Jesus como enviado mesmo, né? Não consideram mesmo como Cristo, né? Como Messias, né? Porque Jesus falava, quando falou aquele povo, já falou no sentido espiritual. Moisés falou no sentido material, porque precisava tocar aquele povo, era um povo embrutecido ainda, né? Precisava tocar naquilo que eles compreendiam. Mas Jesus já foi além, né? Prometendo as bênçãos do céu e não da terra, em relação à terra prometida. Mas eles não entenderam, estão até hoje brigando, expulsando aqueles coitados lá, os palestinos lá
da terra deles até hoje para tomar o que é do outro. Mas os evangélicos ainda tem isso até hoje. Quando eles falam que está sendo abençoado, eles falam bem materiais. A bênção é a bênção aqui. Aqui. É a mesma ideia dos hebreus do tempo de Moisés. É a mesma ideia. É aquela ideia. A ideia das recompensas materiais. Materiais. Você vê carro escrito aí, propriedade de Jesus, isso aqui foi presente de Deus, aquela coisa toda. E deve ter uma frota de carro, ó. Você vai julgar, acredita que em reencarnação, tipo, o homem vai, a mulher vai nascer homem e o homem vai nascer mulher? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Nenhum deles é reencarnacionista. Todos eles são salvacionistas. Todos eles. Para restaurar aqui, parece que continua transmitindo, sim, parece que continua transmitindo, viu? Uma hora que não tenha fechado a transmissão, porque coitada da Ju, tá lá.
Não, parece que ela continuou. Filha, se você está conseguindo ver o vídeo, por favor, escreva aí no chat, por favor, viu? Muito bem. A próxima lição intitula-se Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda, de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 a 21 e 31 a 35. E semelhante em Mateus, capítulo 12, 45 a 60. Interessante como parece que a mãe e os irmãos dele não compreendiam bem, né, a missão dele, né? Ele estava muito à frente do seu tempo, né? Embora certamente ela tenha sido um espírito, devia ser um espírito preparado para ser mãe de Jesus, e José também, para ser pai, eles não compreendiam bem, porque se eles foram buscar achando que ele estava furioso, quer dizer, louco, né? É isso que eles achavam dele, né? Tanto a mãe como